Como você descobriu que estava sendo traído? O cara com quem ela estava me traindo me enviou uma mensagem em uma rede social, disse que estava arrependido e não sabia que ela estava em um relacionamento. Anos depois, nos encontramos em um bar e eu comprei uma bebida para ele. Isso é exatamente o que aconteceu comigo. Recebi uma mensagem da outra pessoa me informando o que tinha acontecido e que meu, agora ex, tinha dito a eles que estávamos separados. Quando descobriram a verdade, eles imediatamente terminaram e me informaram. Minha ex-esposa tinha essa parte coberta. Teve um caso com um cara em uma cidade a 45 minutos de distância e entrou furtivamente nas contas de mídia social dele e me bloqueou para que nunca cruzássemos acidentalmente o caminho um do outro. O cara típico não vai verificar essas coisas. Talvez seja uma boa ideia dar uma olhada nessa lista às vezes. Os colegas de quarto dela me ligaram e me pediram para encontrá-los para o almoço, disseram que era importante. Encontrei com eles e eles me contaram que ela estava me traindo com o ex dela o tempo todo em que eu estava destacado. Eles me mostraram fotos, da época em que você tinha que revelar fotos. Disseram que eu era um bom homem e que não merecia ser tratado daquela maneira. Eles tinham reunido minhas coisas naquela manhã, quando ela saiu para o trabalho, e me entregaram. Fui até o trabalho dela, me aproximei dela, mostrei as fotos e exigi o anel de volta. Ela me devolveu e eu fui embora. Mais tarde, ela me ligou gritando por eu conspirar com os colegas de quarto dela, basicamente tentando fazer com que fosse minha culpa. Ela perguntou o que eu estava fazendo encontrando com eles? Eu disse, chama-se respeito e encerramento, e sou assim. Desconectei o telefone, fixo, esperei 1 hora, conectei o telefone e liguei para a companhia telefônica, disse que precisava mudar meu número e nunca mais ouvi falar dela. Eu levei isso muito a sério e sou grato aos colegas de quarto dela e aos amigos que me ajudaram durante provavelmente o período mais sombrio da minha vida. Ele discou meu número sem querer enquanto se gabava disso para um colega de trabalho. O universo realmente estava do meu lado naquela hora. Conta de telefone. Ela estava enviando mensagens para um número aleatório 600 vezes por mês. Eu pensei que reconheci o número e, quando coloquei no meu telefone, era um amigo meu. Isso é realmente como começou para mim. Eu estava pensando em revisar nosso plano de telefone para um com menos dados e, por acaso, notei uma quantidade enorme de mensagens de texto em sua linha. Fui fundo nos registros e descobri que era para um colega de trabalho. Cerca de 48 horas depois, cheguei em casa do trabalho, turno da noite, e ela não estava em casa. Fiz uma suposição aleatória e dirigi até o escritório deles às 4 da manhã, por algum motivo, parecia fazer sentido. Encontrei os dois no estacionamento. Estava usando o celular dela para o GPS enquanto estávamos em uma viagem de carro porque o meu estava com problemas quando ela recebeu uma mensagem do cara com quem tínhamos feito aconselhamento matrimonial, dizendo que ela não o via há meses e que eles se encontrariam amanhã. 24 anos juntos, 23 anos de casados, 2 filhos, uma casa. Tudo isso indo por água abaixo e arruinando minha vida por causa de um cara que poderia passar por um Ned Flanders da vida real. Quando ela me deixou porque engravidou e achou que era de outro cara. Acontece que eu era um dos 3 possíveis pais. Alguns anos depois, após alguns testes de paternidade, descobrimos que a criança era realmente minha. Estilo antigo. A irmã mais nova dela denunciou. Minha primeira namorada séria. Ela era a irmã mais velha do meu melhor amigo na época. Ele nos apresentou e nos juntou. Cerca de 2,5 anos depois, ele me ligou do nada. Disse que ouviu ela falando no telefone. Ele se sentiu terrível por isso, mas não conseguiu não me contar. No começo, eu não acreditei nele, mas ele estava certo. Um homem bateu à minha porta e se apresentou como marido de uma mulher com quem meu marido trabalhava. Ele estava lá para me dizer que sua esposa estava tendo um caso com meu marido. Meu marido nunca mais voltou para casa depois disso. Ele alugou um Airbnb e me disse para procurar um advogado. Tínhamos estado juntos por 24 anos. Uma mensagem sedutora de um cara apareceu enquanto estávamos olhando o telefone dela em busca de um lugar para comer. Ele elogiou uma foto que eu tinha acabado de tirar dela, ela a enviou para ele enquanto estava perto de mim. Ousado. Além disso, isso aconteceu na Torre Eiffel, apenas algumas horas depois do início do que deveria ser uma viagem de 2 semanas. Dolorosamente longas 2 semanas de férias. Dolorosamente longos 2 dias até eu conseguir mudar o destino das minhas férias para ficar longe dela, acabou sendo uma sólida viagem solo.
Ele me deu o celular dele para segurar enquanto ele estava passando por um procedimento médico simples. Enquanto estava na sala de espera, chegou uma mensagem. Dizia algo como então podemos fazer aquilo de novo. E eu fiquei totalmente confusa. Então rolei a conversa de texto para cima e li: desculpe se você se sente culpado. E não, eu só me sentiria culpado se ainda amasse, e foi o fim daquela relação. Ele se envolveu com garotas aleatórias quando deveria estar com a mãe dele. Em uma noite, em uma festa de amigos, havia uma garota que não fazia parte do nosso grupo, amiga de um amigo. Ela disse: oi, lembra de mim? Foi tão divertido. 2 casos interessantes de amigos próximos. A vizinha de um amigo olhou para dentro da casa dela do 2º andar e viu ele no flagra com a babá. Atualmente, eles estão passando por um divórcio, embora ele ainda esteja namorando a babá. O caso mais interessante envolve uma amiga que estava a caminho do Dia de Ação de Graças com o marido quando recebeu uma mensagem de texto de uma mulher que dizia: seu marido tem saído comigo e várias outras mulheres. Em seguida, deu uma lista das mulheres. Ela ficou chocada, sem saber o que fazer, e então a mulher enviou fotos como evidência. A mulher estava furiosa, pois ele havia prometido passar o Dia de Ação de Graças com ela, em vez de sua esposa, minha amiga. Minha amiga se divorciou dele. Quando a vi refletida nos óculos de sol dele em uma foto que ele me mandou por mensagem, decidi me divorciar. O cara não parava de me acusar de traição. Depois que saí, alguns amigos em comum na época me disseram que ele estava em sites de encontros, entre outras coisas. Quando voltei para casa para pegar algumas das minhas coisas, outra mulher já tinha se mudado, 2 dias depois de eu ter saído. Tudo começou a fazer sentido. Aparentemente, é verdade que, se estão traindo, vão te acusar. Não sei todos os detalhes, não quero saber. É melhor poupar meus sentimentos e não saber todos os detalhes do que ser devastada se souber. Meus amigos descobriram antes de mim e souberam que eles, os traidores, iriam ao cinema juntos. Meus amigos imploraram para que eu fosse ao cinema com eles para que eu pudesse pegá-los no flagra, porque sabiam que eu não acreditaria neles se eles apenas me contassem. Verdadeiros amigos. Meu vizinho me disse que havia um carro estranho estacionado em minha garagem quando meu ex deveria estar no trabalho. Ela me contou. Onde estão as sobras? Eu as comi. Ela leva as mãos ao rosto. Sabe de uma coisa, eu fiquei com o seu amigo. Nós discutimos e terminamos o relacionamento. Não tenho certeza dos detalhes exatos, pois foi há muito tempo, mas foi algo parecido com isso. Tive que cancelar nossos planos porque surgiu um trabalho importante. Acabei terminando mais cedo do que o esperado. Decidi dirigir até a casa dela para surpreendê-la. Fui eu quem ficou surpreendido quando notei o carro de outra pessoa na garagem dela. Literalmente e figurativamente.